Ana, você compartilha aí, que para variar, acho que eu tô amarrado. Eu fico uma semana, funciona uma semana não. Eu acho. Os povos têm medo de nós. Viu? Pode sentar mais pra frente, o Rodrigo falou que não tem problema. Porque é feio de perto e de longe. Tanto faz. Eu percebi, fica tranquilo. Mas o cheiro já chegou, viu, Vale? O Alexandre ligou até o ventilador. Eu pus exaustor, na verdade. Não, tá ótimo assim que tá escondendo ela, deixa assim. Viu? Tá ótimo assim que não dá pra ver a Dani. Gente, um minutinho nós já vamos começar, só pra Ana conseguir compartilhar lá a transmissão. Quem tiver ao vivo também já puder ajudar a gente, nós agradecemos. Outro dia ele não deixava eu compartilhar nem na minha página. Você é louco, é verdade? Eu ia compartilhar da página do centro. Na minha, ele não deixa. Beleza. Lá choveu muito, porque aqui fechou o tempo, eu achei que fosse ficar sem energia, porque aqui vem Uma chuvinha boa na estrada, nada absurdo. E a foto do radar tá pesado. Aonde? O radar da internet tem chuva madrugada toda. Nós demos sorte, 2 semanas seguidas a palestra, fechou aquele tempo, fechou, acabou a palestra, desabou o mundo. O Mauro foi embora terça-feira passada, deve ter pego dilúvio na estrada. Então Bariri, ele foi para o Bariri, mas ele falou, pegou uma chuva feia. Pegou uma chuva bem feia. Não é possível, tá vendo? Eu já não é possível fazer nada, eles não deixam fazer nada. Podemos? Ana? Quer fazer oração inicial? Vocês trocam depois? Pode ser? Sim. Você faz? Por favor. Você quer começar? Não vou explicar. Podemos? Não. Gente, boa noite. Depois eu faço oração. Tá ótimo. Boa noite a todos. Pessoal da internet, quem puder compartilhar, a gente sempre pede, porque para variar nós estamos bloqueados. Hoje é mais um mês, né? Nós estamos no capítulo 19, então já faz 2 anos, que tiveram alguns que nós fizemos 2 meses, né? Então faz 2 anos que a gente está fazendo nesse modelo, uma vez por mês, com raríssimas exceções, foram que a gente não fez nesse formato, né? Para quem está assistindo, é diferente do estudo que a gente tem na quarta. A ideia é sempre fazer um capítulo do Evangelho com 3 ou 4 pessoas discutindo um determinado capítulo. Tiveram 2 ou 3 capítulos, como a gente disse, que nós fizemos mais vezes, acho que o capítulo 5, né, que era muito grande. 5 foi, os outros eu não lembro. Eu sei que foram 2 ou 3 capítulos que a gente não fez de uma só, porque não deu para fazer. Então a gente está indo para 2 anos. Como a gente sempre fala, a ideia da mesa surgiu de um bate-papo, que nós não inventamos nada, nós copiamos formatos que eram em outros lugares, e aí um dia batendo papo com o Rodrigo, a gente discutindo, surgiu a ideia, ele topou, achou que era uma ideia bacana, e por 2 motivos. O primeiro foi realmente da gente resgatar um pouquinho desse formato e o Orson está fazendo muito isso, não sei se vocês têm acompanhado as rodas de conversas e tudo mais, e tem sido muito legal. Acaba sendo mais atrativo. Esse ano alguma coisa também. Bastante coisa, bastante gente está fazendo e está gostando. E a gente percebeu que esse formato, Paulo também não é a primeira vez que vem, daqui a pouco eu não vou apresentar, porque os 2 já são de casa,
não é a primeira vez que vem, mas é um formato que agradou muito o pessoal que assiste na internet, aqui com a gente. Esse foi o motivo, né, Rodrigo, da gente resgatar isso. E o segundo que a gente insistiu muito, insiste até hoje, é o fato da gente criar o hábito de pegar o Evangelho, de usar o Evangelho, de ficar com o Evangelho, como a gente fala que é livro de cabeceira, e eu brinco que livro de cabeceira para mim é aqueles que você põe o copo em cima, né? Então não é essa a ideia. A ideia é a gente realmente começar a manusear o Evangelho como um livro de estudo, de busca de orientação. A gente sempre fala, mas o Evangelho é lindo, é maravilhoso. Não, na verdade o Evangelho são lições que a gente deveria olhar com cuidado muito especial e tentar colocar em prática e ficar assustado, porque a maioria deles a gente ainda não consegue. Então foram esses os dois motivos. Então, para quem está assistindo, o formato veio em relação a isso, da gente, por esses dois motivos. Hoje nós estamos trazendo o Paulo. Paulo participou já uns dois, já, com a gente. Esse é o terceiro. Acho que é o terceiro. O Rodrigo está com a gente desde o começo, acho que só um ou dois que você não teve, porque eram palestras que você tinha em outro lugar, de serviço, né? Mas assim mesmo, acho que uma ou duas vezes só. E já tivemos vários amigos, né? Teve um muito especial, não que os outros não tenham sido, mas quando o Rodrigo ainda que insistiu, nós fizemos o Eduardo e a esposa, e a Márcia, e a Márcia participou, foi uma alegria muito grande. Nós já tivemos a Melissa participando, tem a Alice daqui que sempre participa, o Paulo Lodi já participou, e fica aberto, a gente sempre fala para os amigos que fazem palestra e querem vir fazer com a gente, é só avisar, falar, eu vou mês que vem, eu quero ir, é sempre a primeira terça-feira do mês que a gente faz, com algumas exceções também. O ano que vem, se eu não me engano, fevereiro, nós não vamos fazer na primeira, nós vamos fazer na terceira, por ajuste de alguns palestrantes que podiam antes, então para a gente não perder, nós invertemos, mas normalmente é sempre na primeira terça-feira do mês. Então, o Rodrigo de Macatuba está com a gente, o Paulo também, como nós já falamos sempre. Então, o capítulo hoje é o capítulo 19, é um capítulo grande também, um capítulo robusto. E com muita gente entrou na internet, o assunto me interessa muito e tal. Todo mundo está falando, quem está na internet aí, que está muita chuva, né? Aqui também o tempo estava esquisito. Então talvez por isso que hoje a gente não esteja com todo mundo aí. Tá bom? Então, tá muito lugar chovendo muito. Em São Carlos, as meninas falaram que choveu bastante. Então, nós vamos fazer uma oração inicial e a gente já vai começar. Só lembrando que hoje nós temos, de hoje, é o sorteio de 2 livros, né, que a gente ficou do mês passado, que a pessoa não passou os dados, e mais um que seria o de hoje. Então a Ana anota todos os nomes e amanhã, no final do estudo, a gente faz. Esse é o do mês passado, para refletir. Se a Michelle estiver ao vivo, ela vai querer levar para ela. Entra na lista. E Michelle, agora você tem mais chance. É um outro do Richard, rindo e refletindo com Chico Xavier. O Richard tentando ser engraçado. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma prece então. Eu peço a todos que concentrem o pensamento em Deus e Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela mais uma vez podemos estar juntos, reunidos em Teu nome, Senhor. Que possamos na noite de hoje aprender um pouco mais sobre o Seu Evangelho. Evangelho esse que um dia, internalizado e aplicado em nós, serão os bálsamos das nossas chagas e dores, e que nos levarão, Senhor, a um caminho reto até Ti. Que assim seja. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite, Paulo, Alexandre. Capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Eu fiquei responsável por falar sobre o poder da fé. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17, 14 a 19, Mateus vai trazer para nós uma situação aonde, eu vou ler, né, mas só para introduzir, aonde foi levado uma pessoa para os seus discípulos, e o pai, desesperado, pedia que os discípulos o curassem,
e os discípulos não conseguiram efetuar a cura, né? E a história, ou essa primeira parte do Evangelho, se dá nesse contexto. Eu vou ler para os amigos o item primeiro. Quando ele chegou, né, Jesus, junto ao povo, o homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o até aqui. Leva a criança até Jesus. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: por que não pudemos expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. A narrativa mostra claro que aqueles discípulos, e a gente nunca vai olhar para aqueles, né? Nós vamos olhar em todo esse contexto, tiveram a dúvida, não tiveram a certeza de que poderiam curar aquele menino. E a falta de fé, agora falando para nós, né, diretamente, quando a gente duvida, o que traz a dúvida aos nossos corações, se não pungência, angústia, né, incertezas. E Jesus vai dizer: ó raça incrédula, quer dizer, vocês não acreditam, até quando eu vou estar aqui exemplificando e mostrando, né? E aquilo incomoda os discípulos. E eles vão perguntar por que não conseguiram, e a resposta é fenomenal: porque se tiveres uma fé do tamanho do grão de mostarda, a gente sabe que o tamanho do grão de mostarda é nada. Jesus está dizendo assim para nós: vocês confiam desconfiando, vocês acreditam não acreditando. E quando a gente olha, né, Alexandre e Paulo, para essa nossa história, você confia em Deus? Confio. Tem fé? Tenho. Mas se ele não contrariasse eu, ficaria mais fácil de acreditar, né? Você acha que eu quero, né? Porque na primeira contrariedade a gente começa a duvidar dos planos de Deus. A construção dessa fé que Jesus fala, ela é um processo muito maior, né? E Kardec vai construir aqui, racional como sempre, alguns pontos que vale a pena a gente refletir. Ele diz assim: mas aqui, né, no contexto, é preciso entender essas palavras unicamente no sentido moral. Esse convite de Jesus não é um convite material, é um convite moral, né? As palavras têm que ser no sentido moral. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, olha só, as dificuldades, as resistências. Numa palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo frente às melhores coisas. Aqueles discípulos gostariam de curar aquele filho, mas não tinham a vontade necessária. E assim somos nós. Queremos mudar a nossa forma de viver. Eu encontro em mim, ou eu identifico em mim, um vício. Estamos falando de vício moral. Eu quero ser mais paciente, mas eu não quero de verdade, porque para me tornar mais paciente eu preciso aprender muitas virtudes que abalam outros vícios instalados em mim, orgulho, vaidade. Então eu falo o que eu quero, mas no fundo eu não executo, eu não alavanco, eu não uso a alavanca que Kardec trata em outro capítulo, da vontade. Eu tenho, na verdade, uma má vontade, porque dá muito trabalho modificar, né? Tão propagada a reforma íntima, enfim. Então, reforçando, as montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências. Se eu acreditar de que Deus é Pai, soberanamente bom e justo,
e que tudo que está acontecendo agora é o melhor para mim, eu enfrento as dificuldades da vida. Não vou ter problemas? É óbvio que eu vou, faz parte do jogo, mas eu vou conseguir enfrentá-los de uma outra forma, né? E Kardec continua: os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, olha só se não é coisa nossa, e as paixões orgulhosas são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Quais são as nossas montanhas? Preconceitos da rotina. Eu não quero mudar minha rotina. Tá bom assim para mim. Interesses materiais. Esses são os que nos seguram aqui no mundo da prova e da expiação ainda. Porque a gente coloca os nossos interesses materiais à frente do nosso espírito. Egoísmo, cegueira do fanatismo. E fala diretamente para nós também. Nós não podemos chegar ao ponto do fanatismo. Porque Kardec não pede isso quando ele fala da fé mais à frente, né? Acho que nós vamos tocar, né? Ele fala da fé raciocinada. Nós vamos estudar depois a fé raciocinada. São montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso. Sabe por que a gente não consegue fazer coisas maravilhosas na nossa vida? Porque a gente não acredita. A gente não confia de que somos verdadeiramente capazes. E quando achamos isso, queremos trazer isso para a matéria. Queremos aplicar isso na minha vida. Eu tenho fé de que eu vou ganhar na Mega Sena. Isso não é fé. Isso não é fé. Eu estou dando um exemplo da Mega Sena, né? Porque não requer aí o meu esforço. Eu tenho que ser capaz de acreditar em algo que eu sou, que eu posso me dedicar, algo que eu possa construir, né? Kardec vai dizer ainda no item 2: a fé que é vacilante traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Eu penso sempre que quando a gente está disposto a cumprir um objetivo e a gente duvida, e aí não é presunção, né, Alexandre e Paulo, não é no sentido de presunção, quando eu vacilo de que eu sou capaz, aquele obstáculo se torna muito maior. Porque antes de eu acreditar que eu posso, eu preciso confiar de que tem alguém ou algo maior cuidando e zelando por mim, né? No item 3º, segundo parágrafo, para quem estiver acompanhando, ele fala para nós. Estudar o Evangelho é muito gostoso, porque você descobre um Kardec tão lúcido, né? Alguém que escreve umas coisas que você fala assim, como é que ele pensou tudo isso? Quem assistiu o filme principalmente, né? Só partindo, só para não deixar passar, você já está indo lá na frente, da gente lembrar que ele está desenvolvendo esse raciocínio em cima de uma fala para os discípulos, que eram os caras, né? Os que viveram diretamente com Jesus. Aqueles então, que viram as curas, né? Não, e que tinham o ensinamento muito mais próximo, né? Tinham o contato. A gente brinca, né? Que você já imaginou o que você faria se você cruzasse Jesus hoje? Ia desencarnar, né? Provavelmente. Mas a gente fala disso quando a gente foi lá para Uberaba, foi todo mundo junto. Você entra no lugar, o ambiente, você fala, nossa senhora, se eu tivesse... Por isso que as pessoas choravam quando via Chico e tal. Então você imagina Jesus, quer dizer... E ele estava falando para esses, né? É que na verdade a gente tem que ampliar para isso, porque é para nós. Não, nós somos seus discípulos, né? Sim, mas eu falo assim, Rodrigo, era para quem já teoricamente possuía esse entendimento melhor do que o 2019 anos depois nós. Sim, né? Sim. Embora tenhamos passado por essas experiências, quer dizer, e nós ainda continuamos patinando, é isso que eu falo, quer dizer, ele está desenvolvendo um raciocínio em cima de uma fala para quem teoricamente já estaria um passo à frente. Mas o legal, defendendo Pedro, que é meu truta, lá na frente ele vai entender isso, ele vai curar. Por exemplo, tem a passagem do coxo, né, da cura do coxo em Betsaida. Né? Mas enfim. Só um comentário, chega um momento que depois do retorno do Cristo, né, as pessoas se colocavam na beira das ruas esperando Pedro passar, que a sombra de Pedro
provocasse dentro dele um milagre. Então, realmente, Exatamente. mas é assim, é o processo do Mas é o aprendizado. processo de aprendizado, é o que nós estamos enfrentando, né? É, mas pouquinho tempo, hein? Eu gostaria só de fazer um comentário aqui também, Por Rodrigo, favor, se você Paulo. permitir. Claro que sim. Né? Nessa passagem que você leu de Mateus, do pai, né? Sim. Aqui diz um menino, então não era um bebê pelo jeito, né? Sim, era um sim. jovem 10, já, porque de 10 ele a 15 mesmo, anos, talvez, por aí, um né? pouco Porque mais. ele mesmo caía Um na menino, água, outra hora sim. no coisa. Então, a dificuldade desse pai, né, para poder levar esse menino até o encontro do Cristo. Né? Não pegou um táxi, não chamou Uber, Não nada tinha disso. Uber. Né? Né? E nós sabemos que o que tinha era o burrico lá, o jumento, mas isso também era para privilegiados. Para poucos. Então, provavelmente, deve ter colocado o garoto numa carriolinha ou algo assim, né? E com um esforço muito grande. E ele, com a fé dele, ele vai até os apóstolos primeiro. Com a fé, ele teve o esforço de levar o filho. Né? E não atingiu o objetivo dele, que é a cura. E ele continua, persistindo. E ele continuou na fé. Será que nós teríamos essa fé de Mas dar essa aí, eu acho que aí continuidade, né? cabe no que o Rodrigo estava começando e vai continuar. Que é a história do esforço. Do esforço, Quer dizer, né? e se nós somos lá para o livro dos Espíritos, né, nós podemos ser felizes já? Pode. Só, o que falta? Falta só um pouquinho. Do que? Vontade. Vontade. Exatamente. Né? Aí no item terceiro, Kardec vai descrever para a gente assim, ó: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Olha só, se nós temos toda essa calma, ela dá a paciência que sabe esperar. A fé sincera e verdadeira sempre é calma, ela dá a paciência que sabe esperar, pois tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar aonde quer. Em contrapartida, já a fé insegura sente sua própria fraqueza, mas quando ela é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e crê suprir a força com violência. A calma na luta sempre é um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida sobre si mesmo. Ele está dizendo para nós, entre miúdos, de que eu posso enfrentar as adversidades da vida confiando e tendo a certeza de que Deus está no leme e que está tudo bem, ou se eu tiver um interesse muito grande de que aquilo aconteça e estou sendo contrariado, eu vou me revoltar, vou brigar, vou usar da força. Não vai muito longe, a gente vai encontrar irmãos nossos em países diferentes lutando para provar que a fé dele é melhor que a minha, ou vice-versa, né? Mas mesmo aqui sem a luta, né, Rodrigo? Que a gente ainda interna, não né? tem, né? Sim. Não, e as vendas, né? E aí nesse parágrafo entra, que nós estamos com esse, para variar, como não é coincidência, que é o estudo que nós estamos fazendo na quarta, é justamente nesse sentido, você usar dessa suposta fé, ou da fé realmente de um terceiro, com sua má fé. Para proveito próprio. Para proveito seu. E aí aquilo que a gente está discutindo, não é o tema, mas só para aproveitar, porque senão vai ficar perdido na conversa do estudo, é nesse sentido, que aí as pessoas julgam e criticam muito as outras crenças. Ué, mas quem vai responder é ele, né? Cada um segundo suas obras. Se o esforço da minha fé é fazer o que ele está me passando, que é o correto, eu estou fazendo o meu, né? Eu corro atrás do meu objetivo, né? No item quarto, Kardec toca num ponto importante. É preciso que se evite confundir fé com presunção. A verdadeira fé alia-se à humildade. Olha só, é uma virtude. Percebam que é um processo que vai fechando, né? Não dá para eu ter fé sendo orgulhoso. Eu preciso da humildade. Aquele que a possui, a humildade, deposita a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Essa é a grande sacada. Porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos fé que orgulho. E o orgulho sempre, vou repetir, o orgulho sempre é castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os fracassos que lhe são
infligidos. Então, quando eu estiver falando de autoconfiança ao extremo, orgulho, isso não é fé. Fé se alia-se à humildade, de saber que nós estamos sobre uma lei maior e de um Pai que vela e rege todo esse universo com justiça. E toda vez que a gente age com presunção / orgulho, estamos fadados ao fracasso. E esse é o maior, eu vou chamar castigo entre aspas, porque não é um Deus castigador, mas é o maior castigo que nós podemos infligir em nós mesmos, né? Mas Rodrigo, foi muito legal você ter falado isso, e a gente sempre fala isso, todo estudo, todo evangelho, nós já discutimos isso inclusive aqui também. Criou-se um estigma dentro da doutrina espírita de que não pode falar em castigo. Não, porque, nossa, vocês falam que Deus não castiga e tal, e ele acabou de explicar depois, né? O orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Escolha minha, é o que eu vou colher. Né? Então, assim, nós precisamos entender que esse castigo, que tem várias situações dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, não é com aquela visão que nós tivemos, que foi embutida na nossa cabeça durante muito tempo, de que Deus vai punir porque eu não fiz isso, ou porque eu não tive fé, ou porque eu fui para outro caminho, ou que eu não quis escutar. Não, aliás, ele fala de novo, né? Você vai se decepcionar porque a escolha que você fez foi equivocada. Não era melhor. Então esse é o castigo. Então, assim, tá na hora de parar com esse medo todo. E outra, né? Aí parece criança mimada. Bom, nós estamos vivendo essa fase, né? Criança mimada que você não pode falar não, né? Sim. Não, cara pálida, você vai responder pelas suas escolhas. Você tomou uma atitude equivocada, você usou a fé de forma equivocada, você vai responder por isso. Nós acabamos de falar sobre isso. Então essa história do castigo que você falou, entre aspas, é só para dar conotação pesada. Mas é um castigo, sim, é um castigo que nós vamos colher. E nós vamos entender como castigo, né? É que nós nos acostumamos a não querer nenhum tipo de castigo. Mas quando eu infringo uma lei, eu preciso ser penalizado. Exatamente. Como em qualquer situação comum, né? Se eu te prejudicar, eu preciso te ressarcir. Se eu fizer alguma coisa que vá contra a lei, qualquer tipo de lei, eu preciso ser punido. Sim. E preciso cumprir essa lei. Então, assim, eu falo porque virou, e a gente tem falado muito isso nos estudos, parece que não pode mais falar a palavra. Nossa, mas olha, muda aqui essa palavra. Não, está aqui, está escrito aqui. Só que ele vem depois e fala que eu acho importantíssimo. Cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que foram infligidos. Por sua escolha, só faltou ele colocar isso. Saber utilizar o livre-arbítrio, né? Sim. Utilizando de forma correta, ótimo. Escolha minha. Não, escolha é minha. Independente de usar bem ou mal, né, Paulo? Aí a consequência ela vai acontecer. Então, para o bem ou para o mal, né? Você fazendo as suas escolhas, o resultado. Pode ser um resultado bom ou não. Alguma dúvida, Wagner, pessoal? Tranquilo? Alexandre, era isso. Beleza? Tudo bem aí? Ana, alguma coisa aí na página que não dá para acompanhar hoje? Paulo, vamos lá? Vamos lá? Então, boa noite a todos, mais uma vez, né? Falar sobre o item 6 e 7, que é a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então aqui nós vamos praticamente falar da fé cega e raciocinada. Vou fazer a leitura de algumas partes aqui, depois nós vamos dar uma comentadinha, né, e trazendo até algumas histórias e histórias, para a gente entender um pouco desse lado que é a cega, o que é a raciocinada. Então no item 6 começa assim: do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas particulares, que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser ou raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita descontroladamente o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levado ao extremo, produz o fanatismo. Quando a fé está assentada sobre o erro, cedo ou tarde ela se destrói. A fé que tem por base a verdade é a única que tem garantia de futuro, porque nada tem a temer com o progresso das luzes, segura de que o que é verdadeiro na sombra, igualmente o é a luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega em relação a uma questão de crença é confessar sua impotência em demonstrar que se tem razão. Então,
A tendência nossa, né, é a porta larga. Essa busca pela porta larga. E às vezes nós aceitamos algumas coisas como a verdade, sem raciocinar. Então até eu vou colocar um pouco do meu lado, né? Dizem, né, que a gente vai para o espiritismo, né, pelo amor ou pela dor, né? Eu não fui nenhum dos dois. Eu fui justamente por essa possibilidade que o espiritismo nos dá de questionar. E é gostoso que ele nos dá a resposta, né? Basta que nós tenhamos a vontade de ir buscar. Então nós temos que entender assim: a fé vem de fidelidade, de fides, né? Que quer dizer fidelidade realmente. E nós vemos algumas vezes em alguns carros, né, escrito que Deus é fiel. Ah, mas é do Corinthians. Alguém aqui tem a dúvida que Deus é fiel? Não temos nada disso, né? Então essa parte de fidelidade é um relacionamento que nós temos que ter com Deus. E não podemos trair essa fidelidade. Então eu tenho que acreditar, né? Eu tenho que crer. Mas acreditar somente não basta. A fé é algo muito mais que isso. A fé é aquela certeza no que está por vir. E ela tem que ser raciocinada. Eu não posso aceitar que é assim porque não tem que se questionar. Porque disseram que é assim, isso não se questiona. Não, eu tenho que questionar, né? Porque esse questionamento vai me dar as respostas para eu acreditar ou não. Tem uma frase de Martin Luther King que é extremamente interessante, que é assim: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Será que nós estamos dispostos? Isso é a fé. Que eu vou, né, na certeza de que vai ser certo, na certeza de conseguir, né? Nós estávamos até falando, né, do sábado, no programa na rádio lá, né, Rodrigo? Até citei, né, no final, né, a mensagem do Cristo. Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Nenhuma. Ele garantiu isso e eu tenho certeza disso, né? Então eu vou em busca. O que é ser cristão? Eu acredito em Cristo. Eu tenho fé no Cristo. Fé no quê? Qual que é a fidelidade que você tem nisso daí? Você está seguindo as mensagens do Cristo? Você está seguindo os ensinamentos do Cristo? Você está colocando em prática os ensinamentos do Cristo? Estou. Então eu estou sendo realmente fiel ao Cristo. E aí eu posso colocar em prática a minha fé. Então nós não podemos simplesmente aceitar, nós temos que questionar. E cada vez que nós questionamos, nós vamos descobrindo, né, o quanto é belo, o quanto é maravilhoso a fé. Só que nós estamos ao passinho. Nós vamos recolhendo isso pouco a pouco. Alguém fazer um comentário? Não, eu só para o do fé raciocinada, que foi outra discussão constante, é a mesma coisa, né? Que eu tenho um pouco de receio que vem acontecendo no movimento, né? De virarem bordões, ou a caridade, ou a fé raciocinada. E quando a gente fala em fé raciocinada, é exatamente o que o Paulo falou, quer dizer, essa fé raciocinada desde que eu consiga entender e interpretar de uma forma racional e lúcida. Não adianta eu começar a repetir situações porque simplesmente estão no Evangelho segundo o Espiritismo, ou no Livro dos Espíritos, ou porque eu assisti um palestrante que falou aquilo, e nós cometemos, e nós todos e vários outros palestrantes espíritas cometem equívocos. Em muitas situações eu falo, eu dou uma opinião em um momento infeliz, e de que aquilo, se não for bem depois arrumado, vira uma verdade absoluta para a cabeça de alguém. Isso a gente sempre discute. Então essa fé raciocinada é para quem está ouvindo também, principalmente para quem está ouvindo. Primeiro que nós não temos os doutores da lei e conhecedores total da doutrina, imagino eu, pelo menos nós não temos nesse momento encarnado ninguém com essa condição. Então, olha, o que o Rodrigo interpretou e tentou passar para a gente, o que o Paulo, o que o Alexandre, o que os palestrantes famosíssimos falam, isso tem que ser colocado, tem que ser validado diante da doutrina, diante do que a doutrina nos mostra, do que
a passagem de Jesus nos mostrou, e aí eu coloco, opa, peraí, então peraí, o Rodrigo falou aquilo, faz sentido. Isso é a fé raciocinada. E não a gente transformar isso num bordão simplesmente porque a doutrina espírita é a fé raciocinada. Não. A doutrina espírita é a doutrina espírita. As bobagens que nós falamos aqui não podem ser levadas em conta. Kardec fala, né, Alexandre, que é melhor que se rejeite 9 verdades do que se aceite uma única mentira. Então, tem que questionar. Isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar em muito. Isso não pode virar domínio da doutrina espírita simplesmente porque nós temos a fé raciocinada. Não, nós temos a possibilidade da fé raciocinada. Eu preciso entender e fazer com que isso faça sentido. Vou lá na primeira questão. Deus é a causa primária de toda... o que isso quer dizer? Se eu ficar repetindo isso como um mantra, eu vou fazer como todas as outras crenças. Eu preciso entender o que ele está falando aquilo ali. Aí passa a ser fé raciocinada. Né? Porque senão eu estou fazendo a mesma fé cega de todas as outras que nós sempre criticamos. Exatamente. Por quê? Não, por que Deus é a causa primária? Porque está na questão número 1 do livro do Espírito. E você raciocinou nisso o quê? Não, eu li. E alguns têm a capacidade de decorar os números das questões e ficar repetindo em palestra, fica todo mundo batendo palma. Sim. Né? Uma coisa mais normal. Então, desculpe, vai. Tranquilo. Então, no item 7, logo ali no primeiro parágrafo, diz vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não tem culpa de não terem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. O que é mais justo, não se impõe a fé. Não, ela não é passível de ser prescrita, mas de ser adquirida. Prescrita aqui é como se fosse a receita médica, né? Então, assim, não tem como falar, né? Olha, você tem que ter fé por causa disso. Porque a fé é tua, né? Passa além do crer, né? De acreditar. É a certeza do que está por vir, né? É a certeza que o nosso Pai é justo. Então, tudo que acontece conosco, como nós estamos até falando, né, é o resultado das nossas escolhas. E eu tenho que ter certeza que aquilo que está vindo, né, é o melhor para mim. Deixa eu só aproveitar que eu estou rindo porque eu lembrei de uma situação. Essa fé que nós estamos buscando é a certeza do porvir. Não é para a gente sentar e esperar que Deus vai fazer. Não. Né? Não, eu tenho fé absoluta que eu vou ser curado. Você vai no médico? Não. Cara pálida. Não vai rolar. Tenho absoluta certeza que eu vou arrumar trabalho e assisto E fico sentado o dia inteiro. Não, mas Deus vai me ajudar a arrumar um trabalho. Você foi procurar? Não. Mas Deus vai... não vai. Não vai. Então é nesse sentido. Quer dizer, aí é a fé raciocinada. Olha, eu tenho certeza que Ele está no comando. Tenho certeza, o que o Rodrigo falou agora há pouco, que o que nós estamos passando é o melhor para essa existência. Se nós estamos aproveitando ou não, é uma escolha nossa, mas é a melhor que nós temos. É o que melhor nós temos para aproveitar nesse momento. Agora, se eu não tomar, volta naquela primeira parte sua, se eu não tomar a frente e me colocar à disposição para que isso aconteça, meu amigo, pode ficar fazendo oração 24 horas por dia, porque o máximo que vai acontecer é calo na garganta. É verdade. Eu vou então aproveitar, né? Tem mil observações Oi. aqui. Vamos lá. Eu já vi as pessoas todas tendo fé só quando estão passando por momentos difíceis. Quando estão bem, não lembram. Deixa eu só repetir o que a Ana falou, peraí, deixa eu só repetir que as pessoas não estão ouvindo. É o Leandro, né? O Leandro está falando, eu já vi as pessoas tendo fé só quando estão passando por momentos difíceis. Quando estão bem, nem lembram. Quase não acontece, viu, Leandro? A Madalena disse assim, que as pessoas têm fé quando tudo vai dar certo. Aí não deu certo, acabou a fé. Gente, é a mudança a forma de ver. Você vê pelo lado material, não. Mas se você olhar pelo lado do espírito, deu. E a gente percebe muito isso, partindo para o lado mais drástico, não só o material, muitas pessoas ficando de mal de Deus. Né? Quando passam por momentos mais delicados, aí não precisamos pensar propriamente em coisas materiais simples, mas quando a gente vê algumas tragédias familiares, ou principalmente perda de filho, né, e a gente percebe isso, eu ficar de mal de Deus, porque, peraí, como é que pode Ele me amar tanto assim e me tirar filho? Aí que eu volta para tudo isso. Quer dizer, aí essa fé a raciocinada, a fé que eu tenho certeza no que você falou, que é o melhor. Eu sei que esse é o caminho. Difícil, isso é muito fácil, a gente sempre fala isso, né?
ó, falando aqui na frente, ou quando vai fazer a palestra de perda de ente querido, é tranquilo. Mas e se você passar por isso? Não sei. Experimentar. Não sei. Então, mas é melhor não. Também não quero experimentar para depois dar palpite. Não precisa experimentar. Sim, mas eu quero dizer assim, a situação de nós hoje, né, dentro do Espiritismo, conhecendo a sequência da vida futura, vai doer. É óbvio que vai doer. Sim. Mas não pode revoltar. E nem achar que Deus abandonou por causa disso. Aí volta nessa fé que o Paulo está falando. Quer dizer, eu tenho certeza que ele está no controle. E de que isso, por mais dolorido, por mais difícil, por mais complicado que seja a gente entender, ou querer que entenda quem passa por essa situação, foi o melhor para muitas existências, né? Para aquele que foi, para quem ficou, enfim, para um contexto geral. Essa é a fé na certeza de que é o melhor caminho. Esse é o que não se revolta. Esse é o que consegue, fica triste, que vai ficar acabado, mas que entende que era uma coisa que a vida proporcionou para ele nessa existência. E Deus nos manda de diversos avisos, né, para despertar. Só que às vezes nós temos dificuldade. Então eu vou contar uma história do seu Zé. Ele morava na beira do rio. Aí foi um amigo dele lá, bateu na porta: seu Zé, tá chovendo muito na cabeceira do rio, isso aqui vai encher de água, é melhor o senhor sair. Nada, não, eu tenho fé em Deus, eu faço as orações todo dia, eu rezo para Ele, olha, eu sou uma pessoa correta, não vai me acontecer nada porque eu tenho fé em Deus. Tudo bem. Foi o prefeito lá: seu Zé, sai daí que tá chovendo muito lá, é perigoso, aqui enche muito de água. Tenho fé em Deus, nada vai me acontecer. Foi lá também o delegado: seu Zé, mesma coisa. Defesa Civil, foi lá: seu Zé, não, eu tenho fé que nada vai me acontecer, eu faço minhas orações. Até o exército foi lá e não arrancou seu Zé lá de dentro. Ah, veio aquela enxurrada toda, aquela inundação toda, levou a casinha do seu Zé, e o seu Zé também foi junto com a casinha, né? Passou, como diz os outros, né, desta para melhor. Chegou lá, vamos dizer, no céu, foi lá seu Zé querer tirar satisfação com Deus. Faça as orações, reza, sou uma pessoa correta, tinha fé. Como é que o senhor faz isso, meu Deus? Aí Deus respondeu para ele: seu Zé, eu mandei os vizinhos do senhor, delegado, prefeito, defesa civil, exército. O senhor não me ouviu, seu Zé. Porque ele só estava crendo, ele não tinha a fé. Nós não podemos ser assim, entregar tudo na mão de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu vou também no Evangelho de Mateus, que nos dá um sentido no capítulo 7 lá. Quando ele fala da trave no olho do inimigo, que a gente não dá. Capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-vos-ei, buscai e encontrareis, batei e abri-vos-á. Se nós entendemos, né? Pedi, buscai, batei, são verbos de ação. Não é para ficar parado esperando as coisas acontecerem. Nós temos que ir em busca disso. Esse é o movimento da fé. É a nossa ação. Não é ficarmos ali sem nenhuma ação, esperando as coisas acontecerem. Eu tenho certeza que o nosso Pai é soberanamente bom e justo. Mas eu também tenho que fazer, eu tenho que trabalhar nessa seara. Eu tenho que ir em busca disso. E com certeza vou receber. Mas assim, sem titubear. Vamos pegar mais um exemplo, até para a gente. Agora realmente é uma história. É um amigo meu, de Lençóis, esse meu amigo é espírita, e ele estava responsável lá por uma obra. Então ele ia na parte da manhã para dar as orientações gerais e à tarde para dar uma olhadinha como é que estava. E ele conversava todos os dias com o responsável pela obra, que não é espírita. Aí uma vez lá de manhã ele foi lá, o responsável pela obra falou assim para ele: olha, essa noite eu sonhei com Deus. Eu sonhei que ele vinha e me dava um abraço. Olha que coisa bonita, né? Comentário, tudo. Ele foi cuidar dos afazeres dele. O homem continuou lá responsável pela obra. À tarde, lá no final de tarde, ele foi até lá, conversando também, como é que estava, como é que foi, como é que não foi.
Passou, que ficava ali perto, numa praça, né, um morador de rua. Passou do outro lado da rua. Passou olhando para os dois, aí aquela conversa, e lá vem pedir dinheiro, né? Diz que o morador parou, olhou para os dois, deu mais um passinho, parou e atravessou a rua. Chegou para aquele senhor e pegou e falou para ele assim: eu posso dar um abraço no senhor? E deu um abraço. Não é uma coincidência, né? Você vê que maravilhoso? Então Deus conversa conosco o tempo todo, nos sinaliza o tempo todo. Isso é ter fé. Isso é ter fé. E para encerrar, a mudança realmente, né? Paulo de Tarso, então, que eu gosto sempre de citar. A fé dele, a fé humana, ninguém pode negar que esse homem tinha uma fé antes da conversão. Ele tinha a crença em tudo aquilo que ele acreditava. A mudança dele, quando ele despertou e entendeu de fato a proposta do Cristo, a fé dele se tornou divina. E aí que ele provocou as mudanças, não só nele, mas em todos que lhe cercavam. E é essa fé que os nossos amigos, né, os discípulos não tinham no momento, acabaram despertando. E esse é o convite, né, que tem. Então, deixar de lado. Vamos questionar tudo, sim. Ah, está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou está escrito na Bíblia, não importa onde. Vai lá e fuça aquilo, entende aquilo, veja o contexto. Vá atrás, busque outras respostas para as mesmas questões. Quanto mais respostas nós tivermos, mais próximo da verdade nós estaremos. Traz sempre para o próximo do real, do racional, né? Do racional. E isso a gente precisa tomar cuidado também. Eu falo sempre isso com o Rodrigo, às vezes. A gente acaba conversando sobre esse assunto. É mesmo, bom, como tudo, né? Nós estamos polemizando. Se isso daqui é preto, é capaz de alguém falar, não é preto, é negro. Então nós precisamos... Todas as coisas precisam ser questionadas. O fato, de repente, de eu encontrar numa obra de Chico alguma coisa que não condiz ou que entre em conflito e eu questionar, é minha obrigação questionar. Eu não estou indo contra nada, gente. Não é heresia, nós não temos santo, nós não temos nada sagrado. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O Paulo finalizou exatamente nesse sentido e a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu preciso questionar, sim. Isso faz sentido com o que a doutrina me diz, com o ensino do Cristo? Peraí, tá. Ou senão nós vamos entrar no que nós temos discutido nos últimos estudos. Daqui a pouco nós estamos falando em doutrina espírita de esquerda, doutrina espírita de direita, evolucionista, reencarnação. Daqui a pouco os caras vão discutir se vai ter uma parte da doutrina espírita que acredita em reencarnação, a outra a ressurreição. Nós vamos ter 8 braços da doutrina espírita. E eu acho que tem que questionar para que não saia da base doutrinária. Os questionamentos são importantes. Não precisa inventar ela. Não, já está pronta. É que nem a gente fala, nossa, as obras subsidiárias. Gente, eu não consegui, vocês me desculpem, mas as revista espírita, Evangelho, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, a Gênese, obras póstumas, o que é Espiritismo, Viagem Espírita, eu não consegui ainda estudar nenhuma delas, mas conhecer nem um pouquinho de todas elas. E nós estamos falando em obras subsidiárias. Quer dizer, para mim, obra subsidiária é quando você acrescenta alguma coisa. Quando nós não conseguimos entender ainda nem o básico, é a mesma coisa que você pegar uma criança do primeiro ano que está aprendendo o A, E, I, O, U. Não, põe regra de 3 que ela vai entender. Põe equação do segundo grau que dá. Ela já está aprendendo o A, B, C. Põe alguma coisa para incrementar o A, mas não vai dar. Então, para encerrar, a parábola da figueira que secou, também é uma parábola conhecida, não tanto, né? Não é uma parábola que a gente usa constantemente nas palestras ou vê em palestras, mas quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se. A ver se acharia alguma coisa, tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser o tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz.
Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de tudo que se houver dito acontecerá. Verá que com efeito acontece. Marcos. Os 2 itens que a gente tem para falar, o segundo eu vou deixar só um finzinho, só para fazer um comentário, porque é uma parte de médiuns e interessa, mas eu acho que aqui já está estudando, né? Não vai tanto tocar o nosso coração, mas a gente vai falar por cima e citar um exemplo inclusive próximo. Então o item 9, para quem tiver com o evangelho na mão aí: a figueira que secou é o símbolo do que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam os ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Nós estamos falando de Kardec, ele não sabia que tinha um movimento espírita que ia acontecer, nem que ia ter teatro lotado, ginásio lotado, campo de futebol lotado, que ia ter Facebook transmitindo ao vivo, que ia ter espírita escrevendo livro de autoajuda. Ele não sabia disso ainda, acho que ele não sabia. A preocupação que nós temos da doutrina espírita, nós conversamos constantemente, e isso não é uma crítica depreciativa, mas a preocupação que nós temos que ter é com a mensagem, a gente fala isso constantemente. Claro, isso é uma discussão constante e aberta. Vão ter os que vão preferir a palestra do Rodrigo do que a minha, as minhas do que a do Paulo, as da Mariana do que a da Melissa, e assim por diante, por afinidade, por eu gostar da maneira com que conduz a palestra. Uma tem música, a outra não, uma tem poesia, a outra não, a maneira de falar é mais dura, uma é mais científica, outra é mais romantizada. Isso nós entendemos perfeitamente. Isso é totalmente compreensível. Eu gosto mais de ir na palestra do Gustavo de Araraquara, uma palestra gostosa, com alto conhecimento de doutrina, mas de uma forma carinhosa. Eu gosto. O que não pode acontecer, e para mim esse primeiro parágrafo deixa muito claro, é nós nos preocuparmos com o palestrante, com o orador e não com a mensagem. A última pergunta, o último ponto depois que ele faz, parece que ele está falando hoje para nós. É de perguntar-se que proveito tiraram dela o que as escutaram. Lindo, eu acho que é comovente você chegar no final de uma palestra, declamar uma poesia, isso tocar o coração de alguém, desde que essa poesia e essa mensagem de 1 hora de palestra toque o coração para que ela saia daqui e eu mude a minha atitude. E não que aquilo seja lindo para eu chorar, bater palma e sair daqui simplesmente... Qual que era o tema da palestra mesmo? Era uma poesia da Maria Dolores. Não era a poesia da Maria Dolores a mensagem. A poesia da Maria Dolores era para fechar o contexto, era para brilhantar a mensagem do Evangelho. E isso é super válido. Eu usar a música, eu usar a poesia, eu usar qualquer tipo de arte para que isso chame, toque o coração, eu acho fantástico. Mas o que nós não podemos, e para mim fica claro no Evangelho, nessa questão, parece que é isso que eu falo, parece que nós estamos, foi escrito, é isso que eu falo, subsidiário agora, né? Ele escreveu ano passado para esse, depois que ele viu algumas coisas acontecendo. E não, nós estamos falando em 1800, ele não sabia, ou sabia, mas pelo menos não contou para ninguém que ia acontecer tudo isso. Então a nossa preocupação tem que ser essa. E não que eu não possa gostar. Outro dia o Gervásio falou isso, não tenho que deixar de gostar ou preferir, ou o Emerson vai fazer uma palestra na Barra e eu vou assistir porque eu gosto da palestra do Emerson, vai me acrescentar assistir a palestra do Emerson. Não é isso. O que não pode ser é eu começar a assistir a palestra do Emerson porque o Emerson tem um olho verde lindo e eu não tenho a menor ideia do que ele falou naquela 1 hora que ele se propôs a fazer. Endeusamento, né? Endeusamento da pessoa e não da mensagem. Então isso fica muito claro nesse parágrafo, e nós estamos falando lá do Evangelho, nós não estamos falando de hoje. E ele vai continuar. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis,
não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Quanto mais lhe for dado, mais será cobrado. Isso é a parte racional da doutrina. Essa é a parte lúcida da doutrina. Eu te dou um conhecimento, te dou a possibilidade de levar isso no coração de milhares de pessoas. E eu me preocupo se eu estou bonito para sair na foto. Me preocupo se a camiseta que eu vou usar para divulgar o trabalho da Carifraternidade vai estragar o meu cabelo e aí eu vou aparecer mal na hora de aparecer na palestra. Certo? Isso me preocupa a hora que eu vou usar a doutrina espírita para divulgar o meu nome pessoal. Exatamente. Esse é o grande X. Certo? Eu pego a doutrina espírita e eu transformo a mensagem que eu poderia, e eu tenho capacidade, nós vemos isso a rodo, e estou falando de pessoas com capacidade muito maiores do que a minha e de algumas pessoas que são próximas a mim, e que fazem exatamente o que esse primeiro parágrafo no item 9 nos diz. Ou, mais ainda, voltando na sua parte e depois na do Paulo, eu uso da doutrina espírita, do trabalho assistencial para ser candidato a vereador, para divulgar a minha imagem no Facebook de que eu morreria por outras pessoas, defendendo outras pessoas, porque eu estou interessado em colher fruto da minha imagem daqui a pouquinho, daqui a um ano. É isso que ele está falando no Evangelho de hoje, no final. É exatamente disso que ele está falando no Evangelho de hoje. E nós falamos na semana passada no estudo, só para complementar o estudo da semana passada e para a gente já ir encerrando, nós estamos fazendo a mesma coisa que nós apontamos o dedo para várias outras crenças, para várias outras denominações religiosas, nós estamos fazendo a mesma coisa. Utilizando da doutrina espírita, que é extremamente lúcida e racional, e extremamente consoladora, para usufruir da minha imagem ou benefício próprio em relação ao que eu deveria, por obrigação, destinar a corações que estão vindo buscar consolo ou qualquer tipo de alívio. É isso que ele está falando. E é assustador que ele estava falando isso no Evangelho em 1857, 59, tá? E nós estamos vendo isso acontecer nas nossas barbas o tempo inteiro hoje em dia. E preocupação e atitude de quem? De todo mundo que está envolvido no movimento espírita. De quem vai assistir palestra, de palestrante, de quem realiza estudo nas casas espíritas. Por quê? Porque essa doutrina é tão consoladora, é tão rica e tão racional quanto nós dizemos ser, nós não podemos deixar que isso aconteça. E não que nós temos a verdade absoluta ou que nós estamos à frente, muito pelo contrário. Até que me coloquei agora há pouco que vários desses estão anos-luz na nossa frente em termos de, pelo menos no meu, anos-luz na minha frente em termos de conhecimento, mas que estão se encaixando, infelizmente, nesse item 9 do Evangelho. Então é uma coisa para a gente pensar. Para quem assiste palestra, para quem gosta de assistir palestra, vai um comentário que a gente sempre faz entre amigos, entre pessoas que estão preocupadas com o movimento espírita, aliás, com a doutrina espírita, porque eu não gosto muito dessa palavra movimento espírita, com a doutrina espírita, em relação de que nós devemos nos preocupar com a mensagem e não com o mensageiro. Exatamente. Quando Chico Xavier, que foi o maior exemplo que nós tínhamos, falavam que ele não era ninguém, que ele era o carteiro, então está na hora de todos esses grandes baluartes da doutrina espírita, do movimento espírita, diminuírem um pouquinho, porque o que nós precisamos fazer é que a mensagem chegue
cristalina no coração de quem está precisando ouvir. E não com floreio, e não para que aquilo fique bonitinho ou arrumadinho para que venha mais gente na minha palestra ou me assista mais gente no Facebook. Não vai rolar. É interessantíssimo, é importante, nós sempre comentamos disso, é um mecanismo fantástico que nós temos de divulgação da doutrina, mas para ser usado de uma forma baseado em tudo isso que nós falamos, no racional, na fé raciocinada, em alguma coisa que realmente nos mostre o caminho que a gente acredita ser o melhor caminho que a doutrina que nos mostra. O Rodrigo me deu uma cutucada aqui embaixo porque ele achou que eu fosse falar o nome de alguém aqui. Eu achei. Ah, não precisou. Teve 2 palestras atrás que a pessoa falou o nome, falou até o sobrenome, só faltou a... Se os meninos de Araraquara estiverem, então eles estão tudo cabelo em pé lá também. Gente, algum comentário, Ana, mais alguém aí? Alguma coisa para a gente encerrar? Gente, então fica o convite. Amanhã nós temos estudo do Livro dos Espíritos às 20, também com transmissão. Aí aberto a participação, as pessoas podem participar sobre as questões que a gente trata no dia. Eu já vou começar a adiantar, né? O Rodrigo já tinha comentado comigo. Esse mês nós temos a Célia Diniz vai estar aqui na região. Ela vai estar dia 28 na quinta-feira em Araraquara, 29 na Barra Bonita, na SEAC. Dia 30 vai estar com a gente aqui em Pederneiras e dia 1º, no domingo, vai estar em Jaú, no Verdade e Luz. Nós vamos divulgar nas páginas, o pessoal da região, quem quiser, vão ter as transmissões, todos eles vão fazer transmissões, nós também. Então mas nós vamos divulgando na página, mas só para já ir adiantando e cutucando. Essa vem dar a mensagem da doutrina e podia ser uma estrela, mas isso vai numa outra hora. Outra história. É uma outra história, é um outro capítulo. Tá bom? Ana, mais alguma coisa? Gente, a rifa, para quem estava lá, Todo mundo só já acabou. falando sobre alguns popstar, palestrantes querendo só para você falou aí alguém já colocou popstar. E gente, e assim, deixa eu só corrigir. Eu não estou fazendo uma crítica de que isso não é positivo. Seria extremamente positivo eu colocar 5.000 pessoas, 10.000 pessoas para assistir uma palestra espírita. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não imaginaria isso, a não ser que fosse com Chico Xavier fazendo carta para as psicografias. A gente não imaginava que chegaria. Acho fantástico. A minha crítica é de que nós estamos transformando esses grandes nomes de conhecimento fantástico da doutrina espírita, alguns deles, se perdendo em relação a isso. Nós estamos, e eu me coloco, nós idolatramos, nós criamos a imagem deles. Às vezes eles nem são. Nós é que criamos essa idolatria em relação ao ídolo, e nós estamos transformando, infelizmente, palestrantes espíritas em artistas, em ídolos. E a minha opinião, e da doutrina, e agora eu já posso falar que não é mais minha, é do item 9, do capítulo 19, para quem quiser procurar, está lá a orientação clara para hoje. Se for divulgada hoje na página da internet, todo mundo vai achar que é alguma coisa extremamente novo. Então, só para não ser mais a opinião do Alexandre, quem quiser procurar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, está escrito com todas as letras. A parte de baixo é dos médiuns, e eu ia continuar, mas aí eu vou destruir até os vizinhos aqui de Pederneiras, então melhor não. Deixa para a próxima, é que eu falo no estudo. Né? Os caras parcelam no cartão, mas não ia falar nada. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu esqueci de agradecer, ó. A Valéria está ao vivo. A Valéria foi o coroinha, o Ricardo que mandou pra gente as águas. O Rodrigo falou, nossa, tá chique. Eu falei, não é que nós ganhamos do Ricardo lá de 2 córregos, porque ele vende água. E eu falei que a água de Ubá era a melhor que eu já tinha tomado. Aí ele trouxe essa tal de Himalaia, que ele vende lá em 2 córregos. Deve vender na região, então para quem quiser. O leite-lete é melhor, porque o leite-lete está do asilo e tal, mas a Himalaia, se ela começar a doar que nem o leite-lete, nós fazemos propaganda também, né? Gente, Paulo, você faz a oração final para a gente encerrar, por favor? Só para um comentário, procuro fazer sempre nas palestras que eu vou, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus.
Então, o que eu disse, né, serve para mim também, né? Como sempre. Então, vamos fechando nossos olhos físicos, abrindo nossos olhos do espírito, respirando profundamente, percebendo a mudança do ambiente. O raio de luz surge diante de nós. Eis que o Mestre surge através desse raio de luz. Caminha em nossa direção. Abre seus braços, sorri para nós. Vem e nos envolve num abraço de amor, de confiança, de paz. Fala aos nossos ouvidos, nos dando coragem, nos dá um beijo em nossa face. Se afasta um pouco, mantendo seu sorriso e seu olhar. Mestre querido, através de ti, agradecemos ao nosso Pai, agradecemos a todos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados, aos nossos amigos que nos propiciaram esta noite. E na certeza, Mestre, que buscamos colocar em prática teu ensinamento, para que através dele possamos te alcançar e através de ti chegarmos mais perto do nosso Pai. Sairemos daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Só avisar, então, a Ana anotou os nomes, nós temos 2 livros para amanhã. Dani, acabou o livro? Você quer contar o livro para a gente hoje ou deixa para amanhã no estudo? Então deixa para amanhã no estudo. Madalena também. Deixa eu só desligar.